É muito curioso, né, Josias? Porque quando a gente vê esses detalhes que a Natália traz aí na reportagem, isso tudo sendo revelado pela Polícia Federal, como manter de pé aquela declaração do Dias Toffoli, de que eles, né, realmente não tinham uma relação de amizade, que falaram poucas vezes? Ele não só disse isso, que não mantinha relações de amizade aliás, não mantinha relações pessoais, muito menos de amizade, disse o Dias Toffoli. E ele falou que não havia nesse relatório da Polícia Federal nada além de ilações. Até aqui, ninguém trouxe o relatório à vitrine. O Supremo se abstém de divulgar o relatório. Ora, se é inconsistente, por que não divulgá-lo, né? E não houve nenhum desmentido cabal. Ninguém chegou para dizer, olha, a polícia mentiu aqui, disse tal coisa, e isto é uma mentira. Então, diante dessas circunstâncias, o que está acontecendo, Fabiola, é que o ministro Dias Toffoli e também o colega dele, Alexandre de Moraes, eles se tornaram os principais fornecedores das pedras que fazem do Supremo uma vidraça convidativa. Então, aquela pregação em favor de impeachment, de afastamento, de deposição de ministros no Senado, isso que era visto como um grande absurdo durante a gestão do Bolsonaro, e mesmo depois da saída do Bolsonaro do Palácio do Planalto, hoje se tornou algo que as pessoas começam a refletir sobre a conveniência de incluir na agenda o eventual afastamento de ministros do Supremo. E na semana passada, o Toffoli foi mantido na posição em que ele se encontra. Nenhuma dúvida foi levantada sobre a sua isenção, embora ele tenha sido afastado da relatoria do caso Master. Então, afastou-se da relatoria, mas inventou-se ali uma coreografia, segundo a qual ele saiu a pedido e que não há nenhuma suspeição, nada que possa levantar dúvidas quanto à atuação do ministro. Isso é uma coisa inédita. Eu nunca vi alguém se retirar da relatoria de um caso sem que nenhuma suspeição exista em relação à sua atuação. Então, o Supremo está fingindo, está se fazendo de morto, está fingindo que os fatos não existem. Só que quem ignora a realidade não faz a realidade sumir. E, ainda que o Supremo não divulgue o documento, ele vai chegando ao noticiário a conta-gotas. E cada gota despejada no noticiário a respeito desse relatório torna o Supremo em vítima do seu ministro. Até aqui estava em discussão o comportamento do Toffoli, que claramente foi inadequado na condução desse processo. Viajou lá na companhia de um advogado de diretor do Master num avião privativo para assistir à final da Taça Libertadores e depois trancou o processo, impôs sigilo absoluto e tomou providências que levaram os observadores a imaginar que o Toffoli era a própria Polícia Federal. Ele estava se imiscuindo no trabalho dos investigadores, determinando a cariação de gente que nem tinha prestado depoimento ainda, portanto não havia contradição a ser elucidada, trancando documentos, bloqueando o acesso da polícia ao material que foi apreendido em batidas de busca e apreensão, selecionando os peritos que fariam a inspeção da documentação, das provas. Então, realmente é um comportamento absolutamente inadequado. Se o Supremo acha isso normal, aí acaba o Supremo pulando no caldeirão em que arde a reputação do Toffoli. Agora, não dá, Fabiola, para continuar dessa maneira, porque, como disse, os fatos não somem porque o Supremo finge que eles não existem. Então está lá o Supremo hoje, na prática, oferecendo blindagem ao Toffoli. Foi o que o tribunal fez na reunião secreta da quinta-feira da semana passada. A reunião vazou, hoje está todo mundo suspeitando que houve gravação, suspeita-se que o próprio Toffoli tenha gravado, tamanha a fidedignidade das declarações que foram divulgadas aí pelo portal Poder 360, né? E está mal o Supremo. O Supremo não está bem posto nessa cena. Como disse Fabiola, os ministros fornecem as pedras que estão sendo jogadas
na vidraça do tribunal. Ou o tribunal reage e há uma reação tímida ali, as pessoas estão incomodadas, mas não expressam o incômodo em público, ou o tribunal reage, ou, como disse, aquela ideia de submeter determinados ministros do Supremo a um processo de questionamento, a um processo de impeachment no Senado, isso vai deixando de ser uma coisa improvável. Começa a ser algo que aparece no horizonte como uma providência até desejável, Fabiola. O Sakamoto já até escreveu a respeito dessa relação entre Vorcaro e Toffoli, né? Vorcaro e Toffoli é o retrato de um compadrio que começa com fazendeiros e juízes. Saka, o que né, complica na vida do Toffoli e do Vorcaro, né? Não sei em qual deles fica pior, esse tipo de revelação da Polícia Federal, de que eles realmente tiveram mais de 10 encontros presenciais. Fabiola, além de, mais do que complicar, para o Vorcaro não tanto, mas para o Toffoli é claro que é muito ruim, mas pior ainda é para a imagem da magistratura de uma maneira geral. Né? A questão é que o que a gente está vendo aqui não é uma excentricidade institucional, na verdade, e nem um ponto fora da curva. Em muitos lugares do Brasil, em muitas comarcas, é a curva. Né? Não é o ponto fora da curva, é o padrão. A gente acaba vendo, o Brasil muitas vezes naturalizou o convívio íntimo, né, entre quem julga e que tem interesse direto nessas decisões, sejam as partes interessadas, sejam os advogados. Né? E aí a gente viu, não é de agora, a questão do Toffoli e do Vorcaro acaba explodindo isso na nossa cara, né? Que nem um pacote bomba. Mas isso a gente vê à torto e direito em jantares em Brasília, em festas em Lisboa ou em Nova York, em bunga-bunga em Trancoso. Né? Isso aí a gente acaba vendo com grandes nomes, né? Tribunais superiores, né? Ou nomes famosos. Mas isso acontece lá nos rincões do Brasil, né, na pescaria, no churrasco de final de semana entre o fazendeiro e o juiz. Eu cubro questão agrária, questão rural, questão trabalhista do interior do Brasil há décadas. Eu cansei de ver casos assim, em que você tem reclamações a respeito dessa relação íntima entre o fazendeiro e o juiz. Parece até um livro do Dias Gomes, né, para frente sucupira. Né, nessas relações. Então é o seguinte, o que acontece é que quando a gente está falando, e a gente está falando de decisões que muitas vezes vai pegar o trabalhador rural, ou a pequeno membro da comunidade vulnerável, o sem-teto, quem quer que seja que está como parte interessada, vê uma decisão e fala, poxa, essa decisão está esquisita. E ele mesmo, e aí gera aquela suspeita de que a decisão não foi tomada nos autos, não foi tomada no gabinete do magistrado, mas foi tomada na pescaria, no churrasco lá atrás. Então, o que acontece no final das contas é que quando a gente está discutindo o código de ética, código de conduta, o ministro Edson Fachin, presidente do STF, trouxe isso a público, trouxe isso à baila, né? Muito se fala, não, precisa-se de um código de ética para o STF, para o STJ, mas não só. O que a gente está vendo no STF e no STJ vai se repercutindo e ampliando na base da pirâmide até chegar à base. É com todo mundo, mas é claro que não. Mas existem casos que acabam fazendo o quê? Fazendo com que uma parte da sociedade deixe de acreditar na justiça. Porque não basta, o Walter fala isso sempre, não basta a honestidade, é necessário também a aparência de honestidade, porque a amálgama que mantém a justiça sendo respeitada é a credibilidade dos membros dela, de poder interpretar de acordo com a sua consciência, mas de acordo com a lei e só. Né? E isso não acontece em muitos lugares do Brasil. Então é o seguinte, tem muita gente que vai falar, vocês estão querendo ser fiscal das relações que a gente tem econômicas, fiscal de família, fiscal de amizade. Não, ninguém está querendo ser fiscal de nada. Esse discurso, inclusive, é conveniente, como da mesma forma é conveniente apontar só para o STF. Estamos falando de um sistema de justiça que precisa passar por um reboot, por um restart, para o pessoal poder assumir que determinadas coisas são inaceitáveis. E não estamos falando só de penduricalho.
Estamos falando de penduricalhos morais, desse conflito de interesses que acontece à torta e direito. Não é uma exceção. No final das contas, a pergunta é simples e direta. O juiz é amigo de quem? Boa parte das vezes é dos poderosos, né? É da Faria Lima, é do banqueiro, é de fazendeiro, é de empresário. Né? Aí o que você tem com isso? Você tem o Brasil mantendo-se como um grande condomínio de interesses cruzados, onde a justiça acaba circulando de mãos dadas com aqueles que deveria julgar. Vamos lá, Mairovich, agora do ponto de vista jurídico, né? Quando a gente vê esses dados divulgados pela Polícia Federal, nessa reportagem da Natália, que é a manchete do UOL neste momento, os encontros entre Vorcaro e Dias Toffoli, encontros presenciais que aconteceram entre os anos de 2023 e 2024. Isso deixa claro a suspeição do Dias Toffoli em analisar, né, o caso do Banco Master no Supremo Tribunal Federal, de seu relator. Ele já deixou e foi forçado a fazer isso, né? Não foi, disse que foi por livre e espontânea vontade, mas sabemos os bastidores disso, né, Mairovich? Agora, em relação àquilo que a gente dizia antes da possibilidade de Dias Toffoli ser investigado, o que essas revelações da Polícia Federal trazem e que podem colocar aí Dias Toffoli numa situação difícil? Olha, Fabiola, a pergunta é ótima e a gente tem que, num primeiro olhar, e veja, nós acabamos de falar sobre o escândalo do ex-príncipe Andrews. Agora a gente entra no escândalo do Dias Toffoli. O Josias fez todo um relato, o Sakamoto acrescentou toda a magistratura e dá para a gente concluir sem medo de errar, hein? Sem medo de errar, que o escândalo Toffoli deixa o escândalo do príncipe Andrew no chinelo. No chinelo. O príncipe é uma figura decorativa, ao passo que o Toffoli é um órgão do Estado brasileiro. É um órgão de poder e está no Supremo Tribunal Federal, na cúpula do Poder Judiciário, que, atenção, dá a última palavra em dissensos e em conflitos. É muito mais grave, portanto, esse escândalo do Toffoli. Lembrando que quer o rei, quer o primeiro-ministro britânico, eles disseram que a polícia vai investigar e que não existem pessoas acima de qualquer suspeita. E o que fez a cúpula do Supremo Tribunal Federal em sessão secreta mostrou que o Toffoli e o Moraes estão acima de suspeitas. Ou seja, deram o quê? Uma decisão corporativa, tendo um ministro, aquele Sakamoto, Josias, que mata no peito, tá? Agora ele dá fé pública, ele entende que ministros têm fé pública de idoneidade, tá? Então não se pode examinar nada, e ele veio, estou falando do Fux, tá? Para deixar bem claro, e ele veio com a história de que a conversa entre o Vorcaro e o Toffoli não passou de 6 minutos, pelo que se tinha trazido. Bom, o que eu quero dizer com isso é que na monarquia constitucional, o escândalo é levado a sério, tratado com seriedade e segundo as leis. Agora, no Brasil, um escândalo em que o caso Toffoli tem indícios, agora não são meros indícios, são indícios com suficiência. Eu diria que já existem prova a evidenciar o que? Crimes. E o que esse órgão corporativo chamado Supremo fez foi simplesmente dar uma ajeitada mal e porcamente, mas esqueceram que o Toffoli
o Toffoli, que não é considerado, não foi julgado, não é considerado suspeito e nem impedido no caso Master, ele pode, passado um tempo, se houver denúncia, pode, e até aí tem uma questão de juiz natural, não é o foro competente, mas do jeito que estão levando de cambulhada, o Toffoli vai poder até julgar o mérito. Ora, Fabiola, chegamos ao fim do poço, ao fim da linha dessa vergonha. E tem mais, ficou claro, o Josias ressaltou bem. O quê? Que essa promiscuidade tem até o quê? Nela tem até a mentira do Toffoli. Que cada vez mais parece que é mesmo o sócio oculto, com venda, mas com grana entrando anos depois, 3 anos depois. Eu só espero que esse seja o fim do poço, né? Porque cada dia que a gente descobre uma coisa pior e vai surgindo mais, se você acha que a gente já está na lama total, já é alguma coisa, né? Não vai piorar. No fundo do poço tem sempre um alçapão. Tem sempre uma coisa pior. Tem uma coisa, Fabio, que a gente, por favor. Não, eu já ia te passar, acho que só emendando, Josias, para a gente ir andando nos assuntos, o Vorcaro foi confirmado amanhã, foi confirmada para segunda-feira, né, a participação dele, o depoimento dele lá na CPMI do INSS. Aí, só para juntar uma coisa a outra, há aí uma expectativa de que ele seja questionado sobre essa ligação com Dias Toffoli, até porque a gente sabe, né, da relação entre o Legislativo e o Supremo Tribunal Federal. Você acha que esse tipo aí de provocação pode vir a acontecer nesse depoimento do Vorcaro? Até pode vir, porque no ambiente legislativo tudo pode acontecer, né? Mas ele está sendo ensaiado pelos advogados para se limitar, nessa passagem dele pela CPI do INSS, se limitar às respostas sobre consignados, que é o que diz respeito a essa CPI, né? Depois ele vai para aquela comissão de assuntos econômicos, presidida pelo Renan Calheiros. Ali o ambiente é mais livre, mas ele não está submetido aos rigores de uma CPI. A CPI tem, em tese, poder constitucional de polícia, pode até mandar prender. Então, o depoimento à CPI do INSS tem um pouco mais de solenidade. No outro, ele vai como convidado e diz o que bem entender. Mas a pretensão dele, pelo menos o que ele disse, sinalizou aos senadores, não é de sair abrindo o bico, que não acha que seja a hora de queimar as pontes que ele comprou durante o seu reinado no Master, né? E é muito impressionante, Fabiola, porque não é por falta de material que o Daniel Vorcaro não será instado a dar respostas, né? Assim como o Toffoli, também o Vorcaro poderia responder algumas dúvidas. Você disse, será que estamos chegando aí ao limite? Dificilmente, porque o relatório da Polícia Federal tem 200 páginas. Hoje, a Natália nos informa no UOL que ele teve ali uma dezena de encontros com o Toffoli, esse Vorcaro. No final de semana, chegou ao noticiário a informação de que, embora o Toffoli tenha declarado que ele, como empresário, ele admitiu pela primeira vez que é sócio lá da empresa familiar que tinha cotas daquele resort Taiaiá, ele disse que a transferência dessas cotas da família Toffoli para a pirâmide financeira do Master ocorreu em 2021. Mas surgiram no final de semana mensagens extraídas do celular do Daniel Vorcaro que mostram que em maio de 2024, portanto, bem depois dessa transação, o Vorcaro está cobrando do cunhado dele, o Fabiano Zettel, os pagamentos pendentes nessa transação do Taiaiá. Então, são mensagens muito tóxicas que foram divulgadas nesse final de semana. Numa delas, inclusive, o Vorcaro se irrita e pergunta lá para o cunhado dele, cara, você me deu um puta problema, onde está a grana? E o Zettel, que é um pastor, diz, olha, está lá no fundo do Taiaiá, eu transfiro desse fundo as cotas para o resort. Aí o Vorcaro pede esclarecimento sobre o montante,
Quanto já foi pago, afinal de contas? Aí o cunhado dele diz, já pagamos 20 milhões lá atrás, agora mais 15 milhões. Então, dessas mensagens, Fabíola, se depreende que o Toffoli tem 35 milhões de razões para fugir de uma investigação criminal, que está esboçada nesse relatório da Polícia Federal. E o Supremo precisa dizer alguma coisa sobre isso. Vai autorizar a Polícia Federal a investigar um dos seus ministros ou vai se fingir de morto? Fingir de morto não adianta, porque, como disse há pouco, as informações estão chegando, embora todos tranquem o relatório, as informações chegam a conta-gotas no noticiário, e a cada gota aumenta o constrangimento. Então, o Supremo precisa se dissociar dessa confusão, Fabíola. Precisa decidir se vai blindar o Toffoli, aí, que arque com as consequências dessa blindagem, ou se vai agir republicanamente e informar ao seu ministro que ele precisa dar explicações e se submeter, assim como ocorre com um membro da família real no Reino Unido. Ninguém está acima da lei também no Brasil, pelo menos na letra fria da lei, da Constituição, todos são iguais, embora se verifique que alguns são piores e que não querem se submeter à lei, mesmo sendo piores ou tendo uma aparência de pior, né? Agora, a situação não pode ficar como está, porque não está bem parada, Fabíola, está mal parada a situação para o Supremo, sobretudo.